Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, por gentileza. Livro de Juízes. Quem estava ontem à noite? A temática a qual a mensagem foi subordinada, ela referia-se temor de Deus, o sustento de uma consciência limpa. Livro de Juízes, capítulo de número 2, o versículo de número 7 e depois o versículo de número 10. Deus abençoe a cantora Eliane de Oliveira, pastor Alex, Deus abençoe, pastor Samuel, muito obrigado. Valquíria e Amanda, Deus abençoe. Mulher de Deus. Não, depois a gente vai conversar, tá? Livro de Juízes, capítulos 2, versículo de número 7 e o versículo de número 10. Quem achou, diga graças a Deus. E o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Versículo de número 10 nos diz assim: toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus pais, ponto. Depois dela se levantou outra geração, que não conhecia o Senhor, e nem as obras que havia feito para Israel. Salmo de número 78, versículo de número 3. Eu estou tremendo, Jesus tem um negócio aqui. Salmo de número 78, livro poético de Salmos, louvor de número 78, versículo de número 3. Quem achou, diga graças a Deus. O que ouvimos e aprendemos que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitisse aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantem e por sua vez os contasse aos seus descendentes. Versículo 7. Para que colocassem a vossa confiança em Deus, e não esquecesse dos seus feitos, lhe obedecesse os mandamentos. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Os pentecostais ainda estão aí ainda. Eu confesso aos irmãos que até agora não entendi nada do que aconteceu ontem. O negócio foi tão pesado que eu não consegui dormir. Estou com o meu corpo todo quebrado. Eu digo, Jesus, o que está acontecendo? Chegando aqui, o Senhor me impulsionou a algo muito forte no meu coração. Para os céticos, os carnais, que aqui alguns observam, a palavra de ontem poderia ser sensacionalista, ou simplesmente uma palavra que poderia trazer um elogio ao ego do homem. Mas uma coisa, há 10 anos eu oro a Deus, que Deus me envie onde eu sou necessário, e não aonde sou celebrado. Tem gente que quer ir aonde é celebrado. Deus envia profeta onde é necessário. E ontem o Senhor nos fez entender que quem começa em rebelião, falsificando a palavra, difamando, traindo, se escondendo atrás de redes sociais, atacando a honra dos homens de Deus, Paulo disse que vai naufragar, vai afundar, acabou. E às 5:30 da manhã, o Espírito Santo me visitou e gritou na minha alma uma palavra muito forte sobre: é chegado um tempo de colheita. Todos aqueles que plantarem em pecado, em blasfêmia, vão colher a justiça.
mas todos aqueles que plantam em sinceridade e fidelidade vão colher diante do Senhor. Qual é a sua mensagem, pastor Antônio Márcio? É simples, temos aqui pregadores com a capacidade muito maior do que a minha, homens que têm 30 anos de ministério, mas permita esse menino de 38 anos de idade transmitir uma coisa simplória, mas de grande importância para a vida de alguém. O texto a qual lemos parece dois extremos. O primeiro texto trata uma condição perigosa, que diz que em toda geração, quando a Bíblia traz gerações, trata sobre 3 interpretações. Quantas interpretações? 3. Quando se trata de geração, é como se um grupo de pessoas que nascerem em um tempo e serão lembrados deles pelo tempo que viveu. Outra será aquela geração que será marcada porque iniciou-se um ciclo da história e o que eles construíram e realizaram serão lembrados como aquela geração. Mas a parte terminológica, a parte da terminologia, ou a parte linguística bíblica, olhe para mim, por gentileza, quando se trata sobre geração, trata sobre nação. Nação de ordem física como país, mas nação ou como aquele geração que é separada exclusivamente para com Deus. E apóstolo Pedro diz que aqueles que são do Senhor são escolhidos como geração santa, sacerdote do Senhor. Eu gosto da expressão do capítulo de número 20 do livro de Êxodo, que vai dizer que aqueles que são escolhidos pelo Senhor são propriedade exclusiva de Deus. Nasceu para Deus, tem que viver para Deus e realizar através de Deus. Aí nós estamos aqui comemorando 100 anos do centenário da Assembleia de Deus no estado da Bahia. 110 anos da igreja, que trouxe um grande avivamento em 1910. Nós estamos aqui, crianças cantando, jovens, filhos de ministros que estão aqui. Então, meu desafio pela dependência do Espírito é que haja uma linguagem ou uma retórica, de uma concepção técnica, para alcançar 3 gerações. Gerações que viveram há anos e anos atrás, geração que estão continuando no ministério e uma geração que ainda vai ser levantada no ministério. Nós estamos na 11ª GO. Então se entende que são 2 por ano, então são 60 anos, e desses 60 anos, segundo a antropologia moderna, a geração de antigamente era um intervalo de 50 e 50 anos, hoje o intervalo de geração é de 10 em 10 anos, então se entende que a convenção aqui na Bahia já está na sua 6ª geração de obreiros e ministros, e a pergunta do Espírito Santo, com todo o temor da minha alma, é: qual é a herança que as gerações passadas e que a geração presente está deixando para a geração futura? Qual tipo de exemplo nós estamos deixando para essa geração e para a geração que vem? Pastor, ainda não entendi. Eu vou rasgar o verbo porque eu estou possuído de Jesus aqui. Ei, nós vivemos hoje, segundo Augusto Cury, mesmo discordando da sua concepção de fé, porque ainda não sei quem ele crê na questão criacionista, mas ainda não sei a questão da teologia a qual ele acredita. Ele diz que essa geração é a geração emocionalmente indebilitada, fragilizada. Quando nós vamos para aquele professor da Faculdade Federal de Belo Horizonte, e a qual ele trata sobre as características antropológicas da geração pós-moderna, se encontra uma geração extremamente frágil, a geração que não pode ouvir não, a geração que não pode passar fracasso, a geração da rebelião, a geração da insubmissão, a geração que diz assim: não, qualquer coisa que se fracassa, ele já quer desistir e dizer: vou morrer. Qualquer coisa que diz você não pode, o não para essa geração é afronta, o não para essa geração é confronto. Mas aqui hoje eu sou possuído por Deus para dizer a alguém: ei, se você é de Deus, o teu temperamento não depende do meio, mas do resultado da graça. Se você é de Deus, você não pode ser condicionado o que o meio diz, você tem que ser condicionado o que os princípios do Evangelho diz. Pastor, se eu estou saindo radical, desculpe, aqui temos autoridades, acadêmicos, mas acabamos de cantar que o mundo se prostra e a igreja está de pé. Ei, ainda não entendi, pastor. A pergunta simplesmente é: que geração é você?